Na fase depressiva ou na fase hipomaníaca, o nível de desorganização emocional, cognitiva, dificulta realmente o comparecimento e a adesão à terapia. Então, por exemplo, agora que melhorei, eu não preciso mais ir, ou estou mal demais para ir à terapia. Uma tendência a pensar, não vou dar conta de fazer aquele tempo todo de sessão, então eu nem vou. E agora, psicóloga? Socorro! Olá, Priscila. Uma dificuldade que a gente também enfrenta no manejo da bipolaridade é que os pacientes entendem a necessidade da terapia. Eles compreendem que é importante e que ajuda no processo de tratamento, mas eles começam e em seguida param. Por que eles interrompem, Priscila? Vamos aos principais motivos então, André. Acho que o primeiro motivo é muitas vezes falta de entendimento que é uma doença crônica. Então, por exemplo, na hora que eu tô numa fase ali que eu considero mais eutímica, eu penso, não tem mais necessidade, tá tudo bem, não preciso mais continuar na terapia. Ou o que acontece? Na fase depressiva ou na fase hipomaníaca, o nível de desorganização emocional, cognitiva, dificulta realmente o comparecimento e a adesão à terapia. Então, por exemplo, agora que melhorei, eu não preciso mais ir, ou estou mal demais para ir à terapia. Uma tendência a pensar, não vou dar conta de fazer aquele tempo todo de sessão, então eu nem vou. Um outro motivo muito comum é a desorganização financeira e a falta de entendimento do que é a terapia. Então, o descontrole com os gastos ou a dificuldade de definir um planejamento, orçamento para a terapia faz com que muitas vezes o paciente coloque outras atividades que ele considera, entre aspas, terapia. Então, por exemplo, compras, atividade física, esportes, viagem, isso aqui é a minha terapia. Então, a terapia, muitas vezes também, o que vai acontecer? A terapia, ela é desconfortável e não necessariamente prazerosa. Percebe que muitas vezes o paciente busca mecanismos de se animar e não necessariamente a terapia em si. É que muitas vezes vai colocar ali questões para a pessoa agir melhor primeiro para depois ela se sentir bem. E aí o que acontece? Junto com isso também muitas vezes o motivo é aquela questão da pessoa estar em negação do diagnóstico. Então eu não vou para terapia. Ela vai buscar essas justificativas para não voltar. Um outro motivo também é muitas vezes a dificuldade de manter rotina e constância nas coisas. Então, muitas vezes esse paciente já começou terapia várias vezes e terminou e está ali num momento de instabilidade de sono, de energia, motivação, que prejudica a regularidade que ele tem ali nos compromissos. Então, esse comparecimento muitas vezes semanal, esse esforço de autorreflexão pode parecer demais em certos momentos. Então, é importante que o paciente entenda que a terapia ela pode ter até 50 minutos, mas pode ser que aqueles 20, 30 minutos que você consiga fazer já faça muita diferença. Faça um pouquinho, mas não deixe de fazer. Não é sobre o tempo, é sobre o que a gente faz, mesmo que seja em pouco tempo. Um outro motivo que atrapalha muito também é muitas vezes a percepção baixa da necessidade ali de insight mesmo limitado que a pessoa tem. Então ela não vê a gravidade do transtorno, ela não vê ali questões comportamentais que podem levá-la a oscilar novamente. Então, assim, já não tô tendo aquelas crises de antes, então eu não preciso realmente aqui da terapia, né? Eu não sou doente, isso é só uma fase. Não, o medicamento já tá me ajudando, eu não preciso de terapia. Esse é um movimento muito comum. Outro fator que costuma muitas vezes atrapalhar é o estigma e a vergonha. Então, vamos supor que esse paciente, ele é o único que está fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico e ninguém na família, no meio dele faz. Então, quando esse ambiente em torno do paciente não é tão acolhedor, pessoas não entendem a importância da terapia, ele pode acabar recuando, apesar dele entender a necessidade. Infelizmente, outra coisa que também faz com que eles não voltem são experiências negativas anteriores. Então, se já passaram por terapias que pareceram pouco eficazes ou que perderam a confiança ali no processo, pode acontecer dele não entender que a bipolaridade tende
a aplicar ali um processo. A terapia voltada para a bipolaridade, ela é diferente. Então ele pode pensar, não, eu já fiz vários tipos de terapia e nunca funcionou, sem entender que ele agora precisa de uma terapia especializada, inclusive para as medicações, o tratamento alcançar um resultado melhor. Então muitas vezes falta de psicoeducação nesse sentido e uma certa generalização. Se nunca deu certo lá atrás, agora também não vai dar. Um outro motivo também que acaba afetando bastante para essa desistência é ele realmente não colocar a terapia como prioridade. Então a pessoa nunca encontra um momento. Então a pessoa esquece que ela pode muitas vezes deixar um dia de ir na academia ou de fazer alguma atividade que ela gosta para estar presente na terapia. Então eu nunca tenho disponibilidade. Eu quero que a psicóloga esteja à minha disposição e não eu organizar aqui a minha agenda, o meu processo para um dia da semana estar presente na terapia. Então às vezes uma rigidez cognitiva, falta, né, realmente de flexibilidade. E uma coisa que também pode acontecer, um certo apego à terapia anterior. Então, muito vínculo com a psicóloga, por exemplo, anterior, de uma abordagem diferente e uma certa resistência de entrar na terapia cognitivo-comportamental ou de conhecer uma nova psicóloga de acordo com a demanda atual. Então, aí vai ser fundamental essa aliança com o psiquiatra para esse paciente se abrir para essa nova psicóloga, para esse novo processo. E aí é a importância da gente ter esse trabalho em conjunto com o psiquiatra, de realmente estar conversando com ele, porque a gente vê o paciente toda semana, o psiquiatra vê muitas vezes mensal, de 2 em 2 meses, e aí é da gente ter essa forma de conversa, principalmente quando esse paciente vai retornar à consulta com o psiquiatra. Então é muito importante a gente estar monitorando isso, quando você vai ao psiquiatra novamente, para que a gente tenha oportunidade também para que o psiquiatra nos ajude nesse sentido também do paciente entender. E aí me conta, tem algum motivo aqui que fez você parar o processo da terapia que eu não contei? Me fale.